Quando o pessoal da Immigrant procurou a gente, contando que eles queriam fazer um curta-metragem com o Leslie, que é o ator que faz o personagem do Stanley no The Office, a gente já ficou super empolgado. Só que aí, lógico que tem as dificuldades, né? Queriam gravar em São Paulo e o filme se passava no Rio de Janeiro. A gente dividiu as equipes, o Vec foi com uma equipe pro Rio de Janeiro para poder fazer os plates. Tinha que estar numa praia onde o nosso personagem estaria fingindo que está num escritório. É como se ele estivesse num conference com todo mundo. E aí, nesse momento da história, ele dá uma cochilada e a câmera faz essa volta. Então, para fazer essa cena, eu teria que realmente captar um background que teria 180 graus para fazer essa curva e revelar. Se eu vou para a rua fazer o plate, eu simplesmente passo por esse trecho. A gente fez na praia de Botafogo, na ida com a câmera voltada para o mar, na volta voltada para a cidade. E detalhe, a gente fez no final da tarde e acabou fazendo também no final do dia até chegar à noite. Se a gente está na rua, tem que fazer a volta com o trânsito, com toda esses equipamentos todos pendurados num câmera car, a coisa demora um pouco mais. Se tiver de dia, por exemplo, a gente tem um sol passando entre as árvores, qualquer luz que o fotógrafo colocar vai seguir a variação de luz que tem na rua. Reflexos, de cores até. Eu tenho 360 graus de câmeras, mais teto para refletir no vidro dianteiro do carro. O controle é total mesmo. Sim, Duarte! Sim! A cena do estádio, a gente não usou ela real time, mas a gente fez um scouting com a direção para poder mostrar ali, usou todos os ângulos possíveis do estádio, qual que ele gostava mais. A gente escolheu esses ângulos, trabalhou especificamente o ponto que ele queria, depois a gente tirou um pouco do público virtual que estava ali naquele estádio e trouxe o público real para dentro do estúdio. O público virtual e o público real estavam com a mesma camisa, a mesma roupa, a mesma cor de bandeira. Isso dava essa sensação de que tudo era uma coisa só, uma única continuidade. O diretor, com a gente assim online, ele conseguiu escolher a cor do céu que ele queria, o tipo de iluminação, onde esse sol estaria posicionado. Ele teve um controle total da cena. Facilita muito a vida quando a gente vai trabalhar com cenas 3D, é isso, assim, mesmo que seja online, o diretor estava numa cidade, eu estava em outra, tinha equipe espalhada por vários lugares, todo mundo entrou online, a gente fez uma reunião virtual ali, compartilhou a tela e foi definindo exatamente essas posições e colocando câmeras virtuais na posição que o diretor definia, para depois a gente gerar o render dessas câmeras virtuais. The trajectory for the third quarter. Then we're right on track for... Where the are you? Are you at a football match? 1, 2, action! A cena da padaria, o diretor queria justamente ter uma coisa que fosse uma padaria pequena mesmo, aquela coisa natural, né, do Rio de Janeiro, uma padariazinha pequena onde você vai tomar o seu cafezinho ali, tradicional do Rio. Então a gente foi para esse lugar escolhido previamente, a gente até ajeitou algumas coisas, os elementos que tinha ali, figuração que estava ali, e a gente estava vendo um pedaço da parte de fora do bar. O diretor de fotografia, o Akira, falou, não, eu quero que a vida como ela é, lá fora a luz estaria estourada. Ele não encheria de luz aqui para equilibrar com a luz de fora. Ele botaria a luz aqui para o nosso ator confortável e lá fora ia ficar estourado, e foi exatamente o que aconteceu. Pode estourar lá fora, pode deixar 3, 4 stops a mais lá fora, que é assim que a gente vai rodar, e foi assim. E quando você olha na cena é muito, muito difícil, só quem sabe dizer que aquilo é um virtual, que ali tem um painel de LED. Chefe, acalta. Obrigado. A gente precisou dividir as cenas em 2 estúdios. E aí os 2 com Virtual Production, os 2 com um painel de LED de 20 metros, os 2 rodando disguise. Então gravava uma cena aqui no estúdio principal, terminava essa cena, enquanto estava preparando essa cena a gente ia para o próximo estúdio, preparava a cena de lá e aí fazia tudo que a gente tinha que fazer lá, voltava para o estúdio principal e continuava a cena aqui.
No estúdio principal aqui no 555 a gente tinha as cenas do estádio, a gente tinha a padaria, fez as cenas de carro, cena de moto, e no estúdio 2 a gente fez as cenas de praia. Quando a gente conseguiu ali fazer tanto a cena do início, quando ele tá acordando, quanto a cena quando ele tá malhando também ali naquela academia. Uma coisa que torna o Virtual Production real é o nosso trabalho junto com a direção de arte. Então, quando você olha ali as cenas, tem os pleitos no fundo, mas sempre tem uma arte na frente também, que aí foi um trabalho que a gente fez em conjunto com a direção de arte, para entender o que funcionava, o que não funcionava, o que ficava legal ali. Quando o Vec vai fazer os pleitos, já tem essa conversa prévia com a direção de arte, de como eles esperam essa cena, para a gente ter o máximo de integração possível dentro do estúdio e que quem assiste o filme não sabe entender ali o que é real, o que é virtual. Even my samba classes. A cena do táxi do cara parar na rua, a gente estava no final, seria a última cena que a gente ia rodar nessa diária, onde o taxista está ali para fazer um comentário e, obviamente, a gente estaria com todo o elenco aqui em São Paulo. Então, eu tive que fazer o plate dessa rua, paradinho ali com a câmera. E aí, quando você coloca aqui e coloca o carro e a cena, é impressionante. Parece que o carro está lá, a iluminação que foi feita aqui no estúdio, para dar matching com esse fundo, os retoques que a gente deu lá, coisa passando no fundo. Então a gente tem profissionais que são especializados, que fizeram cursos específicos nessa área de controle de software e de hardware específico para Virtual Production, de cor para Virtual Production, de luz para Virtual Production. Essa junção dos equipamentos e dos softwares como o Disguise com os profissionais que a gente tem dá essa segurança que a gente precisa para que a entrega vai ser do nível que o diretor de fotografia e o cliente esperam.